Antes de anunciar o tema desta noite, nós vivemos em uma sociedade altamente influenciada pelos conceitos norte-americanos, pelos valores norte-americanos que nos são perpassados pelas músicas, pelos filmes e etc. E uma das coisas que as pessoas mais valorizam em nossa cultura é a aparência. Interessante notar que a primeira coisa que você observa em outra pessoa, quando passa a conhecê-la, a primeira coisa que você observa é se ela é bonita ou se ela é feia. As pessoas imaturas, elas têm a tendência de tratar melhor as pessoas que são consideradas bonitas e, com uma certa diferença, aquelas que não são, de acordo com os conceitos gerais, tão privilegiadas pela natureza. É interessante como a gente vê alguns jovens, sabe, mostrando o retrato da namorada. Olha aqui, a minha mina, e começa a mostrar o retrato da namorada e sente orgulho. Mas geralmente eles não gostam de mostrar a sua própria fotografia, inclusive a da carteira de identidade, que geralmente é a fotografia mais feia que nós temos. Não é verdade? Sabe, interessante o que alguém disse. Um estudo realizado comprovou o seguinte: que existem outros valores mais relevantes do que a aparência, como por exemplo a humildade. Você imagine uma pessoa bonita, mas extremamente orgulhosa. Outros valores mais relevantes: a sensibilidade, o bom humor, a inteligência, são valores considerados mais relevantes do que a aparência. Alguém disse: beleza põe mesa, mas não garante o jantar. Nós temos que ver a beleza como um conjunto de fatores que envolve tanto aspectos do seu exterior como aspectos também do seu interior. A aparência é uma coisa importante, mas você não pode basear na sua aparência a sua autoestima. Outras coisas que a sociedade supervaloriza: aparência, dinheiro, posição social, cultura, fama. Agora, se você não é tão bonito, se você não tem dinheiro, se você não tem cultura, se você não tem posição social, se você não é uma pessoa famosa, qual é a tendência? É você se considerar uma pessoa inferior. E a tendência é que você passe a ter uma autoestima negativa. O Dr. Maxwell Maltz fez um estudo nos Estados Unidos e descobriu que mais de 95% dos norte-americanos apresentam um nível de complexo de inferioridade, uma autoestima negativa. Agora pare um pouquinho e olhe para os apóstolos. Olha para Pedro, para Mateus, para André. O nome André significa homem. Era uma pessoa que, sabe, que não era muito assim de se destacar. Quando alguém queria saber quem era o André, aquele que é irmão de Pedro, e assim por diante. Sabe, os apóstolos, quem sabe, não tinham boa aparência, não tinham dinheiro, não tinham posição social, não tinham cultura, e não eram pessoas famosas. Cristo teve que trabalhar com a autoestima dos apóstolos. Inclusive no Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 42, veja Jesus aqui trabalhando com a autoestima de Pedro. São João, capítulo 1,
versículo 42, a palavra de Deus nos diz o seguinte. São João 1,42 diz assim: e levou-o a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Quem tem noções do significado do nome nesta época, podem entender isso. Sabe, ele chamava-se Simão. Jesus agora aproxima-se dele e diz: vou mudar o seu nome de Simão para Cefas, que significa o quê? Pedro. Jesus nesse momento estava trabalhando com a autoestima dos apóstolos. E durante o seu relacionamento, Jesus trabalhou com a autoestima deles, porque eles se sentiam inferiores. E é possível que nesta noite eu esteja falando para jovens da minha igreja que também se sentem inferiores, que têm uma autoestima negativa. Mas pastor, por que o senhor está preocupado com isso? Pelo seguinte: o diabo não só usa armas espirituais as mais poderosas armas psicológicas nas mãos do diabo para arrebentar com a nossa fé, com a nossa espiritualidade, é uma autoestima negativa. Quando você é tentado e cai em pecado, você se sente ninguém, sua autoestima é ferida e você se torna mais vulnerável ao pecado. Pessoas que não se amam, que não se valorizam, que não gostam de si, com facilidade caem em tentação e são mais facilmente enredadas por práticas autoprejudiciais. A autoestima te torna mais vulnerável, quando negativa, ao pecado. Por isso eu quero tratar deste assunto, a questão da autoestima, e algumas áreas em que nós precisamos ter uma autoestima negativa. Sabe, você pode me perguntar: pastor, como ter uma autoestima positiva, sadia, boa? Como? Primeira coisa, conheça, compreenda, creia no que a Bíblia diz a seu respeito. O que há de mais verdadeiro sobre o ser humano encontra-se na Bíblia. Não dependa do que as pessoas pensam e dizem de você. Dependa, jovens, em primeira instância, do que Deus diz a seu respeito, do que Ele pensa de você. Veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Gênesis no capítulo 1, verso 27, que você foi criado à semelhança de Deus, amém? Você não é obra do acaso, você tem origem divina, louvado seja o Senhor. Você tem em si as impressões digitais de Deus. E o livro de Hebreus no capítulo 2, versículo 7 afirma que você foi criado um pouco menor do que os anjos. Tanto a ciência como a religião e a filosofia reconhecem que o ser humano, ele é extraordinário. Existem bilhões de seres humanos sobre a face do planeta, mas nenhum deles é igual a você. Você é único, ímpar, singular. Você é especial. E a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 18, que você é o primeiro de toda a criação, primícias da criação. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Jesus, trabalhando com a autoestima da juventude da igreja, disse: vocês são o sal da terra, o meu perfume para o mundo. Vocês são, além do sal da terra,